Perfeito. Pronto. Muito obrigada, gente. Boa noite, né, a quem está aqui, a quem estiver chegando. É com muita alegria que recebemos a Daniela Molchan, né, nesta aula aberta da Sala Jaú. E hoje ela vai fazer um panorama das correntes de vanguardas russas, com foco nas relações entre a literatura e outras artes. A Daniela é doutora em literatura e cultura russa pela Universidade de São Paulo, realizou estágio de pesquisa no Instituto de Literatura Russa de São Petersburgo e traduziu, entre outras obras, A Ressurreição do Larisso, de Shalamov, publicado pela editora 34, e Diário de um Escritor, de Dostoiévski, publicado pela Edra. Na próxima segunda-feira, 24 de julho, a Daniela dá início ao curso As Amazonas da Vanguarda Russa, que vai ser oferecido ao longo de 2 encontros, das 7 às 9 da noite. Você pode assistir ao vivo, como a gente está aqui agora, ou acompanhar no dia e horário que for mais conveniente para você, já que as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas aos alunos participantes. As inscrições estão abertas no site salajaú.com.br. E para quem está acompanhando essa aula aberta, a Sala Jaú criou o cupom Aula Aberta 10, que garante 10% de desconto no curso. Então, é só digitar em caixa alta e o 10 em numeral. A Júlia vai colocar aqui no chat para vocês. Além disso, é importante lembrar que todo estudante, todo professor tem direito a 15% de desconto nos cursos da Sala Jaú. Para isso é só mandar um e-mail para a gente, contato@salajaú.com.br. Bom, e agora eu deixo a palavra com a Daniela e explico também que ao final da exposição ela vai responder cada um dos comentários, dúvidas e perguntas, né, que vocês enviarem pelo chat. Então, ao longo de toda a fala, vocês podem utilizar no chat para isso. Eu vou organizar aqui e no final eu transmito para ela esses comentários para enriquecer aqui esse diálogo e tornar essa aula mais proveitosa. Muito obrigada, Daniela. Agora é com você. Obrigada, Karime, obrigada a todos, obrigada pelo convite, né, da Sala Jaú, Júlia e Pedro, e a presença de vocês. Eu vou compartilhar minha tela e eu já explico como é que vai ser mais ou menos a aula. Ai, só um minutinho, esqueci do som. Vou compartilhar de novo. Está visível? Sim. Sim. Então, hoje tem uma missão quase impossível, que em 1h e 45 minutos eu vou ter que resumir os principais eventos de um período muito profícuo e particular da arte russa, que a gente convencionou chamar de vanguardas, né? Mas, na verdade, é um momento que vai abranger mais ou menos 30 anos, que eu vou pegar o finalzinho do século XIX e as 2 primeiras décadas do século XX, mas foi um momento muito particular da história da cultura russa, porque a Rússia foi coberta de conceitos, de obras e de propostas artísticas e de inúmeros. Eu sempre coloco um panorama assim, com imagens muito diferentes entre si, porque realmente é um quadro muito plural e heterogêneo. E eu costumo, não eu, né, já um conceito bem cristalizado, chamar esse momento da cultura russa de Era de Prata. Eu vou explicar para vocês rapidamente por que, afinal de contas, eu chamo de Era de Prata, e não porque eu não falo modernismo de uma vez, afinal, o período é coincidente. Já faz parte dos estudos da cultura russa dividi-la em 2 grandes eras aí do século XIX e início do XX. No início, a Era de Ouro começou a ser chamada assim só a parte da poesia russa, seria Pushkin, Lermontov,
Zhukovsky. Depois esse momento foi expandindo, assim, essa ideia de era de ouro se expandiu. Então, hoje em dia a gente fala em era de ouro, a gente engloba Tolstói, Dostoiévski, o realismo, enfim, a cultura russa do século XIX. E ainda no século XIX começaram a chamar o termo era de prata surgiu. No momento que surgiu, nem se referia a essa época que eu estou falando agora. E houve, obviamente, como todos os conceitos, como todas as sistematizações críticas, e falaram por que prata, porque prata é menor que ouro, não é menor que ouro, mas, enfim, depois de discussões e dos próprios artistas do início do século XIX e início do século XX começarem a usar o termo, ele já se cristalizou e hoje em dia a era de prata da cultura russa é um termo usado e engloba esse momento que eu falei, que vai pegar do fim do século XIX o simbolismo até, eu vou falar até do absurdismo, até o fim da década de 1920. E eu gosto dessa sistematização pelo seguinte, a Era de Ouro, o símbolo maior é Pushkin, né, o grande poeta da cultura russa, o símbolo é o sol, o dia, e o símbolo maior da Era de Prata seria bloco. Veja, isso é só uma sistemática, isso não me importa tanto. Mas eu gosto de falar da Era de Prata, porque quando a gente fala em modernismo, normalmente a gente não pensa no simbolismo. E na cultura russa é muito importante, e quando a gente estuda as vanguardas e a arte moderna, o simbolismo tem um papel muito importante. Pode parecer estranho isso, por isso que a Era de Prata, a gente lembra de lua, noite, símbolo. Então, a primeira imagem que vem é o simbolismo. Pode parecer estranho, mas é que o simbolismo russo aconteceu no século XX. No fim do século XIX e começou no século XX. Assim, o ápice do simbolismo russo é o primeiro decênio do século XX. E logo em seguida já começam várias correntes, o simbolismo eu chamo como movimento na Rússia. E em seguida aparecem vários movimentos, por isso que eu não gosto de separar, porque é um grande caldo mesmo. Tem Berdyaev, ele chama esse momento da cultura russa de uma renascença, assim, do grande número, dessa profusão de criações. Eu não vou conseguir lidar, obviamente, uma hora com todos os ismos que surgiram, então eu vou falar dos principais e, obviamente, que sendo recorte eu vou perder algumas coisas, e, enfim, faz parte da ideia de um panorama, tá? Mas, basicamente, eu vou lidar do simbolismo, aquimeísmo, como futurismo, construtivismo, e desculpa o número de ismos, mas eu vou me permitir usá-los porque os próprios artistas usavam, né? Isso faz parte da ideia de corrente de vanguarda, né? Então, como eu falei, a ideia de Era de Prata coincide com o que a gente entende por modernismo, e é importante que a gente lembre que isso está acontecendo no final do século XIX, início do XX, quando o mundo, não a Rússia apenas, o mundo estava passando por inúmeras transformações, né? Técnicas, né? A gente tinha iluminação pública, a gente tinha o telégrafo, o cinema, o telefone. Nesse período, muita coisa estava acontecendo no mundo e na Rússia também, e o simbolismo acontecendo ao mesmo tempo. Mas, para mim, o que mais importa aqui é uma ideia de uma nova percepção da realidade, que eu acho que é uma boa saída para se pensar o modernismo, que é um conceito também bastante complexo, né? Então, tem um livro chamado Os Primeiros Modernos, que eu gosto bastante, do William Verdell, que ele, para definir o que é esse modernismo, que essa época moderna, que eu estou pegando uma carona, ele usa duas ideias, que eu acho que são muito boas. Uma que é um sistema transnacional, o mundo, são muito boas porque se reflete no mundo de hoje, né? Ou seja, está implicado um mundo no qual um aristocrata russo como Igor Stravinsky poderia mudar o curso da música ocidental com uma partitura de balé escrita na Suíça e executada em Paris, né? Isso, então, é um dado do modernismo. E a segunda ideia, que eu acho muito importante para essas correntes de vanguarda, principalmente, essa ideia, esse colapso da continuidade ontológica, essa impossibilidade agora de ver no mundo como um todo, né? Que foi justamente essa virada do século XIX para o XX, né? A gente tinha Nietzsche, a gente tinha Freud, a gente tinha muita coisa acontecendo no mundo e acontecendo na Rússia também. Então, essa ideia desse colapso é o fim da crença de que as coisas podem ser integralmente tomadas e dentro de um processo gradual. Explicaria por que Cézanne pintou Monte Saint-Victoire de quase todas as perspectivas possíveis, exceto do cume.
eu vou chamar isso, eu não vou usar o Cézanne, mas eu vou chamar essa ideia que vai direcionar muito essa aula, digamos, de uma ideia cubista, de um mundo agora ser visto de vários pontos de vista diferentes e fragmentado ao mesmo tempo. Eu acho que o cubismo vai definir muito a minha aula, e aqui eu não estou falando do Picasso, eu estou falando de uma concepção, de mundo que eu vou usar muito nessa aula. Então, a gente tem esse modernismo russo, a Era de Prata, e ao mesmo tempo a gente tem um simbolismo surgindo aí no fim do século XIX. Essa aula panorama, eu não vou falar exatamente de pintura, mas pelo menos eu queria mostrar um grande pintor russo, que é o Vrublin. Eu acho que essa paleta de cores, ele define bem o que é o simbolista, mas eu vou falar mais sobre ele realmente no curso de pintura, né, que começa a semana que vem, mas pelo menos fica uma referência do simbolismo russo na imagem, porque como eu falei para vocês, o simbolismo na Rússia, ele não foi só uma corrente, ele foi um movimento que arregimentou muitos artistas e de diversas áreas, né? Então, a Armatova, depois, ela falou que o movimento simbolista foi um grande movimento, foi o último grande movimento russo, porque uma coisa é um movimento, outra coisa é uma tendência, né? Então, o simbolismo, de maneira geral, não vou aprofundar muito, mas, assim, por que é importante isso está acontecendo, o simbolismo está acontecendo no início do século XX? Porque na Rússia, né? Porque não foi só um movimento poético, foi uma abertura estética. Aqui nesse momento surgem os primeiros textos estéticos sobre arte. Os participantes, muitos tinham uma formação de filólogo, eles escreviam sobre arte, eles escreviam sobre si mesmo, eles começam a teorizar a própria arte e se entender como artista. Veja que essa é uma concepção muito moderna, né? E essa grande abertura estética, ela é muito baseada na poesia. Então, na verdade, talvez a grande legado do simbolismo para as correntes de vanguarda, né, que significa essa aula, é o retorno da poesia como a grande vedete agora das artes. Então, quase todos os representantes do simbolismo russo eram também poetas. Merezhkovsky, Balmont, Sologub, Bloch, Gippius, e grandes poetas, Bielis, são vários. E muitos deles também faziam conceituações sobre o símbolo. Tá? Por isso que eu falei que eu vou me permitir usar o simbolismo. Mas, ao mesmo tempo, também há coisas que a gente pode ligar ao modernismo, mas há coisas que também são tipicamente simbolistas, né? Então, os simbolistas, agora eu estou falando de modo geral, aliás, um recado para toda a aula, assim, todas essas escolas, esses movimentos, a gente sempre lembra que cada artista tem um percurso e um estilo particular, mas ele se filiava ao movimento, de alguma forma está ligado a ele, né? Mas a gente tem que também ver depois os percursos particulares, né? Então, são algumas generalizações que eu vou fazer. Mas, de qualquer forma, o simbolista, ele percebia essa fragmentação do mundo, mas ele agonizava com ela, ele estava em busca dessa tentativa de alcançar essa completude, mas percebia que seria impossível. Por isso que muitos simbolistas, ele vai trabalhar com a ideia de um mundo dual, né? E nesse mundo terreno, a arte, a beleza, esse mundo no qual a gente vive não comporta a arte, não comporta a beleza, né? Por isso que a arte dos simbolistas muitas vezes está próximo da morte da arte, né? Desse simbolista moderno, se a gente pode assim dizer. Essa é uma frase do Georges Nivat, que é um grande especialista da cultura russa, um francês, é incrível, tem textos dele em português, se alguém se interessar. Então, o simbolismo, ele traz essa concepção, essa agonia, essa busca por uma completude, e muito disso se materializa, é uma expressão, materialização das ideias do maior filósofo russo desse período, que é o Vladimir Solovyov. Então, em muitas obras, realmente, a gente vai ver esse mundo ambivalente, a gente vai ver esse mundo dual, né, formado por elementos antagônicos, né, céu e terra, luz e sombra, né? Então, a missão do homem seria uma busca
uma busca dessa unidade, reunir esses elementos antagônicos que para um simbolista seria algo impossível, né? Para um simbolista seria algo impossível. Mas já é um artista que se sabe um artista, que se conhece, se percebe um artista, né? Por isso que o simbolismo aí desse momento é bem diferente dos outros. Para dar um exemplo para vocês do simbolismo russo, eu vou usar um poema do Alexander Blok, como eu falei, é um dos emblemas desse momento, e que vai trazer algumas imagens bastante típicas, né, do simbolismo em geral e do simbolismo russo. É um poema que foi traduzido pela professora Aurora Bernardini, e ele é em homenagem a essa ponte que fica... essa ponte Anichkov, que fica em São Petersburgo, né, e no Rio Fontanka, que tem esse cavalo, e esse homem tentando dominá-lo, que é uma das esquinas mais bonitas da cidade. Então, vou ler rapidamente. Na ponte de Guza, trouxeram na brida o cavalo, sob os cascos corria negra água, arfava o cavalo, neblina sem lua, na ponte o arquejar para sempre. Os cantos da água e os sons do ofegar tão perto se alargam no caos circunstante, que mãos invisíveis rasgaram ao largo, no negror da água, pairando o semblante. O ferro soante, um tom ecoou, sumia o diferente, o eterno dormia. Chiando no abismo, a correia carregou, a noite sem fundo em que nada mexia. Assim se passou, sem moto tormento, fixou o cavalo seu eterno arquejar, e na brida enredado, tendido e silente, ficou o cavaleiro no seu despencar. Então, assim, eu coloquei em negrito para vocês algumas imagens que são tipicamente simbolistas. Primeiro, o caos como procedimento artístico, que é simbolista, mas também é bastante presente no século XIX inteiro na literatura russa, né? O caos como princípio artístico é muito interessante. Mas também tem todos esses outros elementos, o eterno dormia, o abismo, despencar, a noite sem fundo, enfim, isso é bem esse decadentismo e esse simbolismo do fim do século XIX, tá? Eles vão usar o símbolo ele sempre parte de algo concreto, então a gente escuta esse cavalo andando, mas depois ele vai ter outros planos, né? Tem o plano figurativo e emocional. Mas, assim, de forma geral, o simbolismo ele vai trabalhar com imagens vagas, é um mundo incorpóreo, né? E sempre com a ideia de... Ele sugere, né? Ele sempre vai sugerir alguma coisa, né? Sugestivo. E esse poeta, o poeta simbolista, principalmente desse primeiro período, é aquele poeta mágico, é poeta sacerdote, é um poeta elevado, né? Que se distingue da multidão e que se coloca em todo o seu trabalho inteiro, né? Então, isso é um exemplo da poesia simbolista e um exemplo da prosa simbolista. Eu vou falar do Diabo Mesquinho, né? Que Fyodor Sologub, que é um dos maiores representantes do simbolismo de São Petersburgo, mas porque eu tenho uma familiaridade com essa obra. Mas, de qualquer forma, essa obra é uma paródia que retoma todo o século XIX, que vai contar o processo de enlouquecimento de um professor de uma pequena província. O tema da loucura, que é um tema bastante caro nesse período, e tem vários elementos do decadentismo. Ao mesmo tempo, a narrativa, eu não vou falar muito dela, ela rompe completamente com a estética realista. A gente já tem um narrador que não é confiável, né? A gente tem nem tudo que aparece no enredo tem uma razão de ser, como no realismo, enfim. Mas eu também coloquei o Sologub porque ele tem esses dois lados, ele tem um pé na modernidade, um pé na tradição. E ele também tem um lado muito forte do simbolismo. Para ele, tudo que tem de positivo no mundo, ele representa na criança, que nunca tem lugar no mundo. Então, eu peguei um trechinho do Diabo Mesquinho, que é essa obra mais famosa dele, que ele escreveu por 10 anos, que ele fala: apenas as crianças eternas, recipientes incansáveis da alegria divina do mundo, estavam vivas e corriam e brincavam, mas logo sobre elas pairaria o marasmo, e um monstro informe e invisível, aninhado em suas costas, já ia espiando com olhos ameaçadores esses rostos que, de repente, ficariam embrutecidos. Isso é o Ben Sologub, ele é um pessimista assim, enorme, e tem outros 2 contos que foram publicados no Brasil, que Luz e Sombras, que é lindo, mas é muito triste, que é um menino que ele vai ficando obcecado pelas próprias mãos, fazendo teatro de sombras na parede,
E tem um esconde-esconde, que é uma menina que fica obcecada por a brincadeira de esconde-esconde, ela fica se escondendo o conto inteiro até que ela morre. Esse é o Solo Book. Mas, assim, são contos muito bonitos, mas ele já começa uma revolução formal, entende? Isso que eu estou querendo dizer com simbolismo russo. Mas era um grande escritor, mas, assim, o nosso genial pessimista russo. Mas, de qualquer forma, eu queria dar um exemplo para vocês de um grande poeta e de um grande também escritor, que é o Sologub, que é um romance. Mas, de qualquer maneira, logo em seguida, dos anos 1910, ou seja, grudadinho aí, já nasce um movimento que fala que ele é antissimbolista. Tá? E aí a gente começa a agitar a história aqui. O acmeísmo, na verdade, foi uma reunião de alguns poetas que, como eu falei, eles eram muito diferentes entre si. A gente tem o Mandelstam, Akhmatova, Gumilyov, são os mais conhecidos, mas tem outros que também fizeram parte. Eles se chamavam de adamistas, e, enfim, ficou mais conhecido como acmeísmo. Acme é o ponto mais alto, é o cume, né, de algo. Mas o que eles queriam, o que eles não queriam era repetir essa linguagem metafórica do simbolismo. Eles falaram, chega, a gente quer o mundo real, a gente quer o mundo concreto, a gente quer eles se sentiam herdeiros de Pushkin, do equilíbrio de Pushkin, eles clamavam por equilíbrio, por lucidez. Então, na teoria poética, os acmeístas voltavam-se contra o abuso da metáfora, proclamar a liberdade de usar outros meios de atividade poética, e, em conexão com essa tese, advogaram o retorno à simplicidade da linguagem usual. Então, eles se colocavam contra o simbolismo, mas, ao mesmo tempo, formalmente, eles não estavam tão distantes deles, não estavam, assim, eles não eram tão agressivos, eles se sentiam meio que herdeiros do simbolismo, como se o simbolismo tivesse alcançado o ápice, e agora eles tinham que continuar o caminho. O Mandelstam, ele escreveu um ensaio que chama Sobre a Natureza da Palavra, que ele explica mais ou menos essa ideia do acmeísmo. Lembrando que esse foi o período que eles estiveram, Akhmatova, Mandelstam, no acmeísmo, mas isso não define a obra deles como um todo, tá? A gente está falando de 1910, está nascendo ali, as correntes de vanguarda estão nascendo. E ele escreve: pegamos, por exemplo, uma rosa e o sol, uma pomba e uma menina. Para o simbolista, nenhuma dessas imagens em si interessa, mas a rosa se parece com o sol com a rosa, a pomba com a menina e a menina com a pomba. As imagens são desentranhadas, como um objeto empanado, e preenchidas com conteúdo alheio. Nenhuma palavra clara, apenas alusões, reticências. A rosa cena a menina a rosa. Ninguém quer ser a si próprio. Então, eles queriam fazer um poema sobre a vida que é, né? Eu não vou falar de concretismo para não misturar a cabeça, mas tem um termo que eu vi traduzido nesse livro que eu estou usando bastante, que é o livro da Cristina Pamorska, que é fenomenal, que chama Formalismo e Futurismo, que eles usaram concreção. Mas, enfim, eles não negavam a ideia de que existem coisas que não podem ser decifradas no mundo, mas eles não buscavam decifrar, né? E cada um deles ele seguiu por um caminho. Mandelstam, por exemplo, ele se afastava muito do eu lírico, ele também trabalhava muito com arquitetura, mas assim, ele já não via o poeta como algo tão elevado, como mágico, como sacerdote. Eles deixaram de nobilitar e tratar a poesia como um ofício, né? A Akhmatova, que também se filiou a esse movimento, eu achei muito interessante o exemplo que a Pamorska dá, que ela começa a dar materialidade para a ideia da musa, né? Ela reinterpreta símbolos tradicionais, e na reinterpretação dela, ela mostra a musa abandonando o poeta. E aí ela tem esse trechinho que a musa seguiu seu caminho e as pernas morenas estavam lavadas de gotas de orvalho. Vocês percebem que tem já uma outra concepção, muito bom, né, essa musa abandonando o poeta. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, essa tendência desses poetas, e do Gumilyov também, eles
não se colocavam de forma tão agressiva contra o que vinha anterior. E agora, dentro essa era de prata que eu estou falando, eu vou abrir um espaço especial para essas tendências de vanguarda, ou seja, para essas várias propostas que estavam acontecendo, porque existe algo comum entre elas. Elas vêm junto com o simbolismo, elas vêm graças a esses movimentos, mas elas de forma mais agressiva, elas querem romper com o que veio antes, né? Elas querem a extinção do referente canônico, né? Então, essa é a ideia dessa uma atitude de repúdio à tradição. Isso é uma coisa em comum que a gente pode pensar nessas tendências de vanguarda que agora, dentro dessa era de prata que eu vou apresentar agora, e cada uma ensaiava a viabilidade de se instituir como nova norma. Só uma coisinha, às vezes eu leio, entre aspas, as referências estão na tela, depois vocês podem me perguntar. E também tem uma outra característica dessas tendências de vanguarda, que elas têm utopias, né? E que isso não está tão presente está presente de outra maneira no simbolismo e no alquimeísmo. O que a gente pode, aliás, está errado, não é simbolismo aqui, mas o que a gente pode pensar de forma bem abrangente para tudo isso que eu vou apresentar a partir de agora, que eles vieram do simbolismo, eles vieram do alquimeísmo, mas essas tendências que eu vou apresentar agora, elas tinham como todos estavam em busca de uma nova forma de expressar o mundo, né? Isso é uma prerrogativa do vanguardismo em geral, né? Tanto o suprematismo de Malevich, que a gente vai ver, o Khmelnikov, a gente vai ver, a arte analítica de Filonov, esse é um dos grandes mestres da vanguarda russa, que esse quadro, eu vou falar na aula de pintura, mas pelo menos eu vou citá-lo. Então, estavam todos eles em busca de novas formas de interação e, principalmente, isso bem característico, em busca de entender o seu próprio fazer artístico. O que faz da poesia a poesia? O que faz do teatro teatro? Né? O que é específico em cada arte? Então, são essas duas orientações dentro daquela concepção que eu falei de cubismo, tá? Dessa acepção, conceito desse mundo agora fragmentado, né? Para começar, para começar nosso passeio, agora sim, pelo que a gente entende por vanguarda, por essas correntes, aliás, esse nome também já foi criticado, mas eu vou usar na aula, eu vou mostrar para vocês um trechinho desse balé que foi citado pelo Everdell, da Sagração da Primavera, né? Ele aconteceu, eu vou começar nosso passeio por 1913, tá? 1913, é importante isso, porque é um ano antes da Primeira Guerra Mundial. E esse trechinho, eu vou mostrar um trecho de um filme que talvez vocês tenham assistido, chama Coco e Stravinsky, vai mostrar essa primeira apresentação desse balé, que foi um escândalo, foi vaiado, como todas as apresentações que eu vou mostrar hoje para vocês, foram todas vaiadas, tá? Mas pelo menos vocês vão ver uma vaia. Depois de um ano, Stravinsky já foi considerado um gênio, mas enfim, nesse balé, que tem a música de Stravinsky, a coreografia de Nijinsky e o cenário figurino de Ehrlich, é importante que a gente veja que é uma transgressão, uma ruptura, tanto do ponto de vista musical, como dos figurinos e como da dança, né? Tudo é uma ruptura. A ideia aqui é o mundo se abrindo, né? A ideia da primavera chegando, e eles vão se basear muito na cultura popular, uma questão do paganismo russo mesmo, e a vida vai acontecendo aos poucos. Então, assim, primeiro a gente vai escutando o fagote, tudo ainda está invisível, só mostrar um pedacinho, mas só para vocês prestarem atenção nisso. E depois a gente vai ouvindo aos poucos a orquestra despertando como a vida, e também tem uma certa violência, porque eu não vou mostrar tudo, mas vocês podem ver depois, que tem a ver com o sacrifício de uma moça, né, para a primavera, né? E a música também ela é toda dissonante, então o ritmo vem antes da melodia, por exemplo. Isso porque eu quero trazer essa ideia de início, em 1913, e também essa ideia de um início, uma ruptura com certa violência mesmo. E mais um detalhe, mas eu falo depois, vamos ver, vou mostrar 5 minutinhos para vocês.
Esse foi, eu vou cortar aqui, senão eu não vou conseguir terminar a aula, mas assim, foi um escândalo mesmo essa noite em Paris. Isso estava dentro dos balés do Sergei Diaghilev, e eu vou falar mais sobre isso na aula que vem mesmo. Mas eu queria mostrar isso para vocês, tanto que eu quero começar com essa primavera dessa maneira, e também para lembrar que um dos elementos da vanguarda russa, essa ligação com a arte popular foi muito importante. Mas eu também vou falar sobre isso com a Natália Goncharova, tá? Que aqui eu mostrei um quadro dela, um quadro futurista dela, um ciclista, mas ela tem várias fases, tá? Inclusive o Stravinsky também. Esse é o período russo do Stravinsky. Depois ele vai mudar completamente, ele vai morar, inclusive, na França e depois nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente acontece essa noite escandalosa em Paris, em 1913, e um ano antes na Rússia. O Burliuk, Khrushchev, Mayakovsky, Khmelnikov assinam um dos manifestos mais conhecidos deles, que a gente foi traduzido como a bofetada no gosto público. Esses manifestos a gente não precisa levar ao pé da letra, mas cada um dessas escolas, dessas tendências, fazia um manifesto, mas que a gente tem que entender como também uma obra estética, né? Porque eram um recado do grupo, né? E onde também no local onde a gente podia encontrar essas utopias, né? Então, nesse manifesto, eles escrevem, eu peguei um trechinho: ordenamos que se respeite o direito dos poetas, de ampliar o volume de vocabulário com palavras arbitrárias e derivadas, 2, a odiar sem remissão a língua que existiu antes de nós. Então, aqui tem um dado muito mais agressivo e violento do que o aquimeísmo, né? Mas a questão maior aqui não é criar uma nova palavra, não, mas é uma liberdade atribuída ao poeta de forma geral, né? É a definição de novas funções do fazer poético, né? Então, é uma ampliação da concepção de arte. E a ideia do futurismo, que é ligada à máquina, à velocidade, o mundo de hoje, não de ontem, não é algo específico só do futurismo russo, aliás, que ele se chama cubo-futurismo, que é do cubismo, né? Essa reunião do cubismo, da pintura com a escrita, mas, assim, também a gente pode pensar no futurismo italiano, a gente pode pensar no construtivismo também, mas o que define muito o futurismo, ou cubo-futurismo russo, como depois ficou chamado, é justamente uma revolução da forma. Eles estavam em busca de uma nova forma de expressão poética, e isso foi feito de maneira radical, né? Por isso que o simbolismo é tão importante quando a gente vai pensar no simbolismo russo, porque é justamente o simbolismo russo que traz à tona a poesia de novo, e que traz à tona o valor fonético, o som, né? Que isso foi muito importante para esses poetas desse momento.
Aqui a Helena Gouraud, eu estou mostrando rapidamente, eu também vou falar sobre ela no curso de pintura, porque ela participou dos primórdios, quando nem se chamava cubo-futurismo, chamava Buditlani, que vem de budget russo, que é o que tem a ver com será, e ela fez parte desse início. Ela morreu muito nova, de leucemia, e ela ficou uma figura meio lendária, mas era uma figura muito interessante, e ela mistura. Ela era pintora e poeta, como quase todos os representantes do simbolismo, do cubo-futurismo russo, eles estavam muito ligados à pintura, né? Como a Pamorska fala, o simbolismo, o que eles estão para a música, para a poesia, os futuristas estão para a pintura. Tanto é que começa a se criar essa noção desse texto-imagem, né? A questão visual do poema começa a se tornar muito importante, ela é essencial no poema. Tem um outro Khrushchev, que é outro representante do cubo-futurismo russo, ele tem um manifesto que se chama A Palavra como Tal. Havia vários manifestos, gente. E o Khrushchev, nesse manifesto, ele escreve: o pensamento e o discurso não conseguem acompanhar a experiência do inspirado, por isso o artista é livre para expressar não apenas numa língua comum, mas também numa individual, numa língua sem um sentido determinado, não fossilizado. Eles estão em busca, por meio da palavra, de encontrar novas esferas do mundo, né, que seria transformado, né? Eles estavam apenas em busca, o Khrushchev e o Khlebenkov, que eu vou apresentar em seguida, simplesmente com uma linguagem poética universal. Eu falei para vocês que tem a ver com utopia, né? Que tem a ver com utopia. E aqui, essa palavra como tal, eu vou usar, inclusive, na aula inteira, porque, como eu falei, é o específico de cada arte. Então, é a palavra como tal, é o teatro como tal, é a pintura como tal, né? Que são elementos dessas tendências de vanguarda. E o Khrushchev, ele escreveu num livro, que eu vou mostrar em seguida uma página, uns versos que não tem nenhum significado, mas virou um verso emblema, porque não tem significado em si, mas tem o significado enquanto som, enquanto possibilidade de ampliar as fronteiras da língua, que é o dir, bil, shil. É muito estranho falar isso em russo, que nem dá para escrever esse i depois do shi, mas enfim, são sons difíceis de pronunciar. Mas a ideia mesmo é dessa ampliação da realidade e por meio da poesia, né? Aqui o livro em que ele escreveu, Dir Bil-Shil, e aparece embaixo um desenho que é do Larionov, que é um pintor importante também, eu vou mostrar mais na aula que vem, que o desenho ele meio que orienta a leitura, né? Então, são novas percepções e até uma nova forma de ler a poesia, em que o aspecto gráfico é tão importante quanto o sonoro, né? Então, quem analisou esse desenho não representacional do Larionov, orientando a leitura, foi a Marjorie Pedloff, que é uma das maiores ensaístas e críticas, né, que a gente tem hoje. Enfim, muito interessante o trabalho dela. Tem algumas coisas traduzidas, ela já esteve no Brasil algumas vezes. E então, essa busca do Khrushchev, e aí a gente pode também colocar o Khlebenkov, eles deram um nome para essa linguagem, para essa nova linguagem. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a linguagem Za-Um, que é a linguagem transmental, ou seja, o Za é algo além da mente. Esse conceito que eu falei no início da aula cubista, para mim, agora vai ser fundamental para todas essas próximas etapas, que é a ideia da imagem deslocada, que envolve um tipo de visão no qual o objeto é apresentado simultaneamente de diferentes pontos de vista. A ideia dessa língua Za-Um, que vai além da mente, ou da língua transmental, eu não vou poder aprofundar naturalmente, mas assim, outro, digamos, praticante dessa língua é o Khlebenkov, mas que não é nada tem a ver com o absurdo. Na verdade, eles faziam estudos aprofundados das palavras, eles criavam novas palavras, colocavam prefixos, colocavam sufixos e ainda conjugavam como um novo verbo. Então, na verdade, são estudos aprofundados
nessa proposta, nessa utopia poética, dessa criação poética nova universal, com a ideia de mudança do mundo. Eu vou ler rapidamente uma tradução do Haroldo de Campos, que eu acho que foi a melhor tradução que eu já li de um poema transmental. É incrível o que ele conseguiu fazer. Tudo está na base do rir aqui. Ride, que é a encantação pelo riso. Tá? A encantação pelo riso está no livro Poesia Russa Moderna, né? Que é a tradução do Augusto de Campos, Haroldo de Campos e do Boris Schneiderman, um livro referência da área de russo. Né? Encantação pelo riso. Ride, ridentes, derride, derridentes, risonhai aos risos, rimente, risandai, derride sorrimente, risos sobre risos, risadas de sorrideiros, risores, hilaris esrir, risos de sobreridores, riseiros, sorrisonhos, risonhos, sorride, ridiculai, risando, risantes, hilariando, riando, ride, ridentes, derride, derridentes. É só Haroldo de Campos para conseguir expressar isso que... Enfim, esse é um trechinho do que a gente pode considerar um poema transmental, um poema Zaun, desse que foi um dos maiores símbolos do cubo-futurismo, né, que foi Velimir Chlebnikov, né, que dizia que ele era o presidente do globo terrestre. Mas, enfim, a figura do Chlebnikov foi importante para todos os jovens que vieram depois dele. Né? Ele morreu cedo, né? Mas, assim, todo seu sistema poético, a sua cosmovisão foi importante para o último movimento que eu vou falar principalmente aqui. E tinha nele também algo transcendente, assim, algo meio metafísico, que não tinha, por exemplo, no percurso de Mayakovsky. O Mayakovsky, ele fazia parte do futurismo, de todos os representantes, ele é o que está mais ligado, digamos, à ideia da revolução, né? Ele fez vários poemas voltados mesmo para a revolução, para a construção de um novo mundo, mas não só. A poesia dele, nem o teatro, a obra dele como um todo não pode ser resumida a isso. Por isso que eu separei um trechinho, também aparece no livro do Mayakovsky, também tradução dos irmãos Campos e do Boris Schneiderman, os dois é pela editora Perspectiva, de um poeminha bem curtinho, que também tem um sentido sonoro, né? Balalaica. Balalaica como um balido a bala, balada do baile de gala, com balido a bala, bala, com balido a gala do baile, louca balalaica. Enfim, essa é uma tradução do Augusto de Campos. Aqui a noção do Mayakovsky, eu vou colocar muito, que ele já traz muita noção agora do artista operário, né? A gente já está bastante longe da ideia daquele artista profeta, sacerdote lá do simbolismo. Mas, ao mesmo tempo, sem as experiências do simbolismo, não teria havido não tinha como haver esse futurismo ou não dessa maneira. Né? Um dos maiores símbolos do cubo-futurismo foi uma ópera chamada Vitória sobre o Sol. É uma ópera que foi escrita por Khrushchev, que tem música de Matyushin, que foi marido da Gouraud, e eu vou falar dele também no curso de pintura, o prólogo de Chlebnikov e o figurino do Malevich, o Malevich do Quadrado Negro. Isso aconteceu em 1913, no mesmo ano da Sagração da Primavera, mas agora em São Petersburgo, e foi vaiado também. Eu não vou mostrar, eu vou mostrar só um trechinho, alguns segundos, mas a ideia aqui é a vitória da máquina sobre a natureza, é a vitória da poesia da Era de Ouro, é a vitória sobre essa concepção antiga do belo, do sol, né, desse símbolo, e a transgressão das leis do tempo, do espaço, enfim, um momento de ruptura, mas é de ruptura com o nascimento. Tá? Esse aqui é um figurino do Malevich, que ele fez, só para vocês verem, um dos personagens é o atleta do futuro. Enfim, vou mostrar alguns segundinhos, só para vocês sentirem um pouquinho essa ópera, também tem no YouTube. Mas também aqui vou salientar essa mistura de música, teatro, artes plásticas, isso também é um elemento bem caro para essas correntes de vanguarda do início do século XX.
enfim, é só para vocês terem uma ideia do que foi a vitória sobre o Sol. Mas engraçado que o Malevich, que fez o cenário dessa primeira versão de 1913, ele falou que foi justamente nesse momento que ele, de forma inconsciente, desenhou esse quadrado negro, né? O que ficou o ponto, o elemento central do que a gente hoje chama de suprematismo, né? Que é essa arte suprema. O Malevich e esse quadrado negro é como se a arte estivesse começando do ponto zero. É como se ele tivesse realmente conseguido se desprender de tudo e ter sobrado apenas o elemento pictórico. O Malevich, que nasceu na Ucrânia, por sinal, e o suprematismo, ele tinha inúmeros pessoas, inúmeros alunos e pessoas que foram influenciadas de modo muito marcante pelo trabalho dele. E por isso que eu vou guardar para o curso de pintura, mas pelo menos entender que esse suprematismo teria nascido nessa ópera, né? E aqui o Malevich escreve: quem sente a pintura vê menos o objeto, quem vê o objeto sente menos o pictórico. Então, como eu falei, se antes era pintura como tal, a palavra como tal, agora a gente tem a pintura como tal. Eu vou mostrar depois a famosa exposição dele na semana que vem, né, de 1915. De qualquer maneira, essa ópera teve uma segunda versão dela, uma segunda apresentação, que aconteceu em Vitebsk. E aí, não mais em 1913, mas em 1920, 21. É muito curioso o que aconteceu em Vitebsk. Vitebsk é uma cidade pequena na Bielorrússia, na Belarus. E lá o que estava acontecendo lá? Depois que eclodiu a Revolução, e agora a gente tem que prestar atenção que já temos uma intersecção entre arte de vanguarda e revolução que durou pouco tempo, como a gente sabe, depois ela deixou de ser permitida, deixou de ser tolerada, mas é nesse momento que está reunido, né? Que essa relação foi possível, foi por um pequeno momento, mas foi esse o momento. Depois que eclodiu a Revolução, o Anatoly Lunacharsky, que é o primeiro comissário da Narkompros, que é uma espécie de Ministério da Educação, Cultura, daquela época, ele tinha uma relação bem mais tolerante que a arte de vanguarda, que, por exemplo, Lenin, e ele começou a nomear comissários e convidar grandes artistas, e ele convidou nada mais, nada menos, para ser diretor dessa escola de Vitebsk, que é uma pequena cidade na Belarus, que o Chagall, só isso. E o Chagall, ele tinha passado, o Chagall ele é da Bielorrússia, e ele é de uma família judia muito pobre, e ele passou uma temporada na Europa, né? Ele absorveu muita arte lá, e ele voltou, nesse momento, 17, 18, para ser diretor dessa escola. E imagina, ele estava desenhando a cidade para decorar a cidadezinha com o aniversário da Revolução. Só que nessa escola, o Chagall ele convidou o El Lissitzky, que é um grande nome da tipografia, das artes gráficas, do design soviético, que eles tinham estudado juntos, quando jovens, com os professores que é esse Yudor Pen. E também chegou a Vera Ermolaeva, que também vai participar do curso de pintura, que trouxe o Malevich, que a gente tem o Malevich. E nessa reunião eu não sei como pode ter acontecido tantos talentos juntos, só que acharam que a arte do Chagall não era revolucionária o suficiente, e ele foi meio que expulso de Vitebsk. E ficou o Malevich, o El Lissitzky, a Ermolaeva, assim, grandes nomes, grandes artistas, na cidade, e ali eles fizeram essa nova versão dessa ópera. Mas, assim, a presença, essa é um quadro do Chagall nessa época, que mostra bem uma coisa meio comemorativa da Revolução, quando ele realmente acreditou e se desiludiu e foi embora. Mas esse momento do suprematismo, e depois do grupo que eles criaram lá, e eu conto depois, ele foi marcante nessa cidade, foi tão marcante que até hoje a gente tem ônibus suprematistas, é incrível, assim, isso tem filme do Malevich,
e do Chagall, as discussões artísticas que eles tinham, mas, enfim, esses debates, essas discussões faziam parte desse momento. Mas o Chagall, né, seguiu a vida dele, não foi nada mal também, né, ele foi um longevo, e, enfim. Essa é a curiosidade dessa ópera, que teve essa segunda versão, e uma delas foi receber o figurino do Eulicides, que é essa figura que teve um papel importantíssimo aí na mistura. Agora eu estou saindo do futurismo, entrando no construtivismo. Ele meio que é um artista que é uma ponte, né, entre essas duas tendências. E aqui é um livro dele para criança, que eu já contei dele várias vezes nos livros, no curso que eu dou sobre literatura infantil russa dessa época, mas é impressionante, porque eu só vou mostrar a capa para vocês, obviamente tem uma filiação ao suprematismo, a presença, o Malevich na vida do Eulicides, que foi um evento, assim, como em vários artistas. Mas isso aqui, como vocês podem ver, que a palavra, o algarismo e a forma, eles têm o mesmo peso visual. Então, está escrito em russo pro, né? Sobre 2 quadrados. Isso é como ele expressa um título, né? Não existia nada parecido com isso, não tinha como uma forma aparecer no título, até hoje seria algo inovador, né? Mas, enfim, o Eulicides, que também acabou se tornando uma figura importante no construtivismo, né? E agora eu já estou indo para uma outra tendência, que é uma tendência que eu vou, obviamente, resumir muito, que vai ter uma manifestação no teatro, na arquitetura, na fotografia, mas, basicamente, o construtivismo ele já não via a arte como uma representação estética, mas como uma construção. Eu vou mostrar, talvez, um pouco de arquitetura na aula que vem, mas, assim, nesse primeiro momento, no início dos anos 20, essas formas planas e elementares, de alguma maneira, elas estão ligadas ao suprematismo, né? Não tem o lado metafísico que trazia o Malevich, mas tem uma semelhança aí formal, e também não seria tão absurdo essa relação que o Eulicides criou. Mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do construtivismo aqui. Essa imagem aqui foi feita por Galina e Olga Titigova, que são duas artistas gráficas, e aí surge muito essa ideia do artista gráfico, do design, basicamente, soviético, nesse momento ligado à arte construtivista. É uma manifestação do construtivismo na área editorial e na área infantil, né? Então, são formas, normalmente, são formas muito simples, é uma imagem que as pessoas têm que reter momentaneamente, são instantâneas, e por isso que essa linguagem construtivista foi muito usada em cartazes, foi muito usada nos livros. Aqui, como exemplo, do construtivismo nos cartazes, um cartaz de uma editora chamada Maladaya Gvardia, para jovens, né, a Nova Guarda, e do Rodchenko e Mayakovsky, que eles faziam essas propagandas, aí tem uma ligação muito forte com a Revolução e com a ideia da construção de um novo país e com a ideia da tecnologia, e tudo isso tinha que ser manifestado, era isso que era importante para eles, e não mais a arte pela arte, tá? Então, aqui temos esse cartaz, aqui é o Rodchenko, e aqui mais uns exemplos da arte construtivista no livro infantil. Isso aconteceu na Rússia, aconteceu sim nos anos 1920. Eu acho que essas concentrada, resumida, de poucas cores, essa mensagem rápida e desse elemento impessoal, né, que tem muito a ver com essas vanguardas. Você percebe que dificilmente você vai ter rostos nesse momento. Eu acho que como elas ninguém fez, né, pelo menos não nesse mundo infantil, que eu resolvi dar exemplo do construtivismo nessa expressão, né? Mas o construtivismo também ele teve a manifestação no teatro.
por exemplo, com o Meyerhold, quando ele fez a encenação do Meyerhold, foi um grande encenador russo, né? também dentro desse período das vanguardas, e ele fez a encenação desse cornudo magnífico, com um cenário figurino de Lyubov Popova. Vejam bem o cenário, na verdade, é uma peça que é um personagem totalmente tomado pelo ciúme, mas isso aqui não me importa muito, mas é justamente o ator se movendo, relacionando com esse maquinário, né? E com esse figurino de Lyubov Popova. Olha aqui uma foto também desse cenário, e também foi antológica essa reunião aí de Meyerhold com Popova, e o Meyerhold, ele estava também, por isso que eu falei, a ideia aqui do específico do teatro, ele buscava mais a relação do ator com o próprio corpo. Agora, o que era para ele, o laboratório era o corpo do ator. Então, assim, era o ator acrobata, era a técnica, era a estilização, é o movimento plástico mesmo do corpo, é o ritmo, é a música. O teatro de Meyerhold, ele tem reflexos até hoje no teatro de vanguarda de hoje, né? Digamos assim, no Bob Wilson, em vários encenadores atuais. Né? Então, é uma relação aí agora o teatro como tal e o construtivismo no teatro, né? Mais uma expressão aí do construtivismo na arte russa. Discípulo de Meyerhold foi Terentiev, uma figura muito misteriosa na arte russa, porque pouco conhecida, morreu cedo, como muitos ali, e ele é interessante porque ele faz uma ponte entre esses velhos futuristas dos anos 1910, com os novos que estavam surgindo nos anos 1920. E ele também era um encenador, ele se dizia discípulo de Meyerhold, mas ele viu uma apresentação que se tornou muito conhecida do Meyerhold, assim, para quem estuda, que é uma encenação do Inspetor-Geral, né, que é uma peça de Gogol. Aliás, Gogol foi um autor muito retomado, muito usado pelos artistas de vanguarda, e ele criticou muito essa encenação do Meyerhold, falando que ele deixou de lado a arte de vanguarda e fez a sua própria. E aí agora a gente está em 1927. Essa apresentação ocorreu aqui nesse palácio, na Casa da Imprensa. Na época era a Casa da Imprensa. Ele também foi discípulo de Krutchoner. E nessa apresentação super vanguardista do Gogol e do Inspetor-Geral, que é uma peça do início do século XIX, os personagens, primeiro que o palco tinha uns armários pretos, e os personagens, eles recitam a peça em francês, em alemão, em ucraniano, em zaum, essa busca do universal. Eles trocam de roupa em cena, Baptinsky e o Taptinsky também são interpretados por mulheres, enfim, foi uma versão totalmente vanguardista dessa peça de Gogol, foi vaiada, obviamente, mas eu acho que eles estavam esperando isso, e esses figurinos foram feitos por discípulos do Filonov, que eu mostrei no início da aula para vocês. Esse jogo de amarelinha que eu estou fazendo com vocês é proposital, tá? Porque eles tinham essas relações mesmo. Discípulo de Terentiev era Vedensky. Alexander Vedensky, que está aqui embaixo, ele fez parte do que hoje a crítica passou a considerar o último grande movimento da vanguarda russa. Eu estou chegando no fim da aula, tá, gente? Então, depois de toda essa efervescência dessa primavera, a situação política na Rússia mudou muito, né? Então, quem participou aí dos primeiros momentos dessas primeiras tendências, dessas primeiras buscas no início dos anos 1910, e quem participou desses movimentos no fim dos anos 1920, eram propostas já completamente diferentes, tá? 1928 nasceu o grupo do Vedensky. É o grupo que a gente chama de ABERIU, que se chama Associação para uma Arte Real, mas, na verdade, era um grupo de jovens vanguardistas de São Petersburgo que queriam criar, como os outros poetas que eles tinham como exemplo, uma associação que envolvesse literatura, teatro, cinema e artes plásticas.
Só que isso aconteceu mesmo, no dia 24 de janeiro de 1928, eles lançaram, foi a noite de apresentação desse grupo, tá? Que também, como os outros grupos, tinha um manifesto. Só que 28, gente, 28 e 29, a Rússia já estava começando a se fechar. O Stalin, o poder dele começa a se fortalecer de 28 e 29 em diante. Então, ficou cada vez mais impossível você praticar esse tipo de arte na Rússia. E isso, mesmo que eles tivessem as suas utopias, esses rapazes, essa impossibilidade se expressa o tempo inteiro nas obras dele. Por isso que aqui a gente já está no absurdismo. Para vocês terem uma ideia, o Vedensky é um dos grandes nomes hoje da poesia russa, por anos eles ficaram esquecidos, todos eles morreram de forma dramática, infelizmente, mas o outro líder desse movimento é o Daniil Harms, né? O Daniil Harms talvez seja o mais conhecido, e ele escreveu uma peça para essa noite de estreia desse grupo, a Beril, que chama Elisaveta Ban. E para vocês entenderem a peça, a sinopse, a Ban, que é a personagem, ela é acusada de assassinato pelo homem que ela teria assassinado, e ela é condenada. Então, assim, o Harms, essa peça hoje é considerado um marco do teatro do absurdo, ele é comparado com Beckett, enfim. Hoje em dia a gente percebe isso, mas faz uns 20 anos, né? Por anos eles ficaram meio esquecidos, mas hoje é com eles que a gente termina essa era de prata. Essa noite começou com manifesto, tinha números circenses, tinha leitura dessa peça, um filme, e obviamente que também foram vaiados. E também tinha bravos no meio, mas assim, isso fazia parte dessas apresentações, desses vanguardistas formidáveis, né? E nesse manifesto da Beril, eles escrevem, eles mostram bem a sua filiação, né? Eles falam, não compreendemos porque a escola de Filonov foi retirada da academia, porque Malevich não pode desenvolver seu trabalho arquitetônico na União Soviética, porque o inspetor-geral de Terentiev foi vaiado de maneira tão absurda. Não compreendemos porque a assim chamada arte esquerdista, porque eles não falavam arte de vanguarda, né? Eles falavam arte de esquerda. Isso não é uma concepção tão política, porque o Harms e o Vedensky, eles detestavam a União Soviética. Tem uma ideia dessa arte de transgressora, né? Com tantos méritos e conquistas, é considerado uma escola incorrigível e ainda pior, charlatanismo. E eles continuam, esse manifesto, assim como vários, eles têm uma assinatura coletiva, hoje a gente sabe que quem mais escreveu foi Zabolotsky, mas enfim, que é um poeta também que ficou conhecido, e eles continuam no manifesto. Talvez digam que nossa temática é real e lógica, mas quem disse que a lógica do cotidiano é a lógica obrigatória em arte? A arte tem sua própria lógica e essa não destrói o objeto, mas ajuda a reconhecê-lo. Então, aqui, a gente já não está no teatro como tal, a gente já não está na palavra como tal, agora a gente está numa coisa quase fenomenológica, o objeto como tal. A linguagem de Harms e de Vedensky, de Zabolotsky, eles são estilos diferentes, mas o Harms e o Vedensky, eles têm algumas coisas em comum. Então, a escrita deles tem o absurdo, é o alogismo, é o nonsense, várias personagens sem motivação, ou seja, as coisas acontecem sem ter um motivo na narrativa, a repetição, a sintaxe, a falta de pontuação, que isso é um elemento aqui ali dos cubofuturistas, e uma estética infantil, não infantilizada, infantil. Que marca esse movimento, o absurdismo, esse início do absurdismo na Rússia, né? Mas, de qualquer modo, eles não falam da realidade concreta que está ao lado dele, eles têm uma música metafísica deles, mas, ao mesmo tempo, eles falam o tempo todo da realidade absurda em que eles passaram a viver, né? O Harms, ele ficou conhecido nos anos 1920, ele escrevia mais poemas, e nos anos 1930, quando esse grupo já foi proibido de existir, ele começou a escrever prosa e textos muito curtos, miniaturas, que hoje ele virou muito conhecido em São Petersburgo hoje, artistas adoram o Harms, principalmente por esses textos curtos. E um desses textos se chama Velhas que Caem, eu vou ler para vocês sentirem o que é esse absurdo e o que ele está falando da vida aqui.
Por excesso de curiosidade, uma velha meteu-se para fora da janela, caiu e espatifou-se. Outra velha apareceu na janela e começou a olhar para a espatifada, mas por excesso de curiosidade também se meteu para fora da janela, caiu e se espatifou no chão. Depois caiu uma terceira velha da janela, depois uma quarta, depois uma quinta. Mas quando caiu uma sexta velha, eu fiquei entediado e fui à feira, onde ouvi dizer que um cego ganhou um chave de tricô. Acabou. Esse é um conto do Harms, é o tipo de absurdo que ele faz, ele é magistral nisso, ele tem contos, inclusive, de uma frase, mas eu usei o Harms justamente para mostrar esse fim das vanguardas russas. Se a gente começou nessa primavera, que tem a sua violência, o Harms já não tinha como, mesmo que ele estava em busca de quando a gente lê o sistema poético de Harms, a gente estuda os textos dele, a gente vê que ele estava em busca de algo, de um infinito. Muitos vanguardistas russos tinham uma ligação muito o imponderável, digamos assim. Mas os textos dele, ele só mostra fragmentação, ele mostra ele já não tem nesse mundo em que ele vive, esse otimismo, né, quase metafísico da vanguarda já não funcionava. Né? Então, o Jean-Philippe Jacquard, o maior estudioso da obra de Daniel Harms, é um suíço, ele fala, ele coloca que a partir de então não implica mais a garantia de um sentido universal, né? E essa fragmentação está expressa no Harris. Os personagens estão sempre caindo, estão sempre morrendo, caindo pela janela, se batendo. É um humor meio macabro do Harris. E ele acaba, agora Harris não narra mais o sistema filosófico, mas a sua prosa nos anos 30 narra o próprio absurdo da sua realidade, da realidade em que ele vivia, né? O que estava acontecendo dos anos 30, eu acho que vocês devem saber, o fim da história de muitos desses vanguardistas foi tristíssimo, porque a partir da meados de 1930, principalmente depois de 1934, né, que é o primeiro congresso da União dos Escritores Soviéticos, o país passou a ter uma estética oficial, né, que seria o realismo socialista, que também é uma ideia bastante vaga, e aqui não vem ao caso, mas o que vem ao caso dizer é que quando se criou essa associação, todas as outras organizações foram proibidas. E, em nome desse realismo socialista, muitos desses artistas perderam as vidas, foram torturados, enfim, essa história que a gente conhece. E uma boa representação desse fim das vanguardas, não fim total, porque a gente está estudando as vanguardas hoje, mas é esse caixão do Malevich. Malevich morreu doente, mas ele morreu um ano depois desse congresso, ele morreu em 35, e um dos seus discípulos fez esse caixão suprematista. Vocês estão vendo que tem um quadrado e um círculo, que foi um cortejo muito comovente em São Petersburgo, mas, enfim, essa imagem, né, essa imagem do caixão do suprematista nesse ano é mais do que simbólica, né? Malevich e Harms adorava Malevich, eles se conheciam e eles tinham muito em comum, inclusive ele fez um poema, ele leu no velório dele. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu não vou terminar com esse caixão, mas eu vou terminar de novo com a imagem que eu comecei a aula, que é esse panorama e que essas ideias que vigoram, né? Que se refletem, muitos são muito atuais. E, enfim, fique aí o panorama. Eu acho que eu fico por aqui também. Eu passei uns 15 minutinhos, mas eu vou finalizar, mas assim, não é nem finalizar, né? Essa é uma aula abertura, né? Porque não tem como colocar muito ponto final em tantas informações que eu passei. Tá bom? Agora a gente pode discutir um pouco sobre a aula, sobre as lacunas, sobre o que faltou. Pronto, agora eu voltei.
Não estava com dificuldade de voltar o áudio aqui. Muito obrigada, Daniela. Em nome da Sala Jaú, a gente agradece, né, pela sua exposição. Num curto período de tempo, você conseguiu dar um panorama muito abrangente, muito legal, mostrou vídeos, imagens. E agora, então, estamos abertos para receber as perguntas, comentários, ou então, se alguém tiver dúvidas sobre o curso, né, que ela vai começar, sobre as Amazonas russas, vocês também podem enviar pelo chat, e aí a ideia é que a Daniela vá comentando cada uma das provocações. Enquanto as perguntas não chegam, eu também queria contar que a Sala Jaú tem uma newsletter, além das newsletters que vocês já conhecem, sobre cursos, aulas abertas e outras atividades educativas, a gente tem uma newsletter mensal chamada No Presente Ontem Amanhã, que se aprofunda em um tema cultural, em pauta no ambiente intelectual brasileiro e também abordado em nossas atividades didáticas. E para assinar é só ir no destaque do Instagram, no link, ou então no site. E aí ela é um conteúdo legal também, para quem participa aqui da comunidade da sala, sempre com entrevista. E é isso, fica o convite. E aguardo... E algumas pessoas já estão comentando aqui, o Tobias falou parabéns pela excelente exposição, o Fábio Aranha disse que gostaria de saber mais sobre esse curso que a Daniela vai dar, então se você puder explicar um pouquinho. A Regina agradeceu o panorama, a Nádia falou que a aula foi sensacional, a Silvia também falou ótima aula, e o Ricardo gostaria de saber um pouco sobre como é o processo de tradução de escritores como Harms. Ele fala que deve ser um desafio. Se você quiser juntar essas duas para a gente começar, falar do curso e falar da tradução, depois a gente segue. O curso é o seguinte, aliás, a ideia do curso nasceu antes da ideia do panorama. O curso, assim, existem algumas artistas de vanguarda que na época começaram a ser chamadas de Amazonas, as Amazonas da vanguarda russas, e eu resolvi falar de algumas delas, da Natália Goncharova, da Ermolaeva, da Gouraud. Então a ideia é o seguinte, é um curso mais voltado para pintura, mas eu vou fazer sempre relações entre pintura e mais literatura, que é a minha área, né? E na primeira aula eu vou dar, na metade da aula, um novo, não um novo panorama, mas um panorama mais pensando na arte pictórica, nas artes plásticas, e vou terminar nessa primeira aula com a Natália Goncharova, que, gente, ela é formidável, ela é incrível, essa mulher é incrível, é uma artista completa, e eu vou falar um pouco das várias fases, vou falar do trabalho delas, e vários artistas nessa época, artistas plásticos, eles também trabalhavam com figurinos, cenários, e eu vou mostrar um pouco da relação dela com Diaghilev, da relação um pouco dela com Larionov, né, que os dois eram casados, mas enfim. E essa vai ser a primeira aula, né? Então vai ser primeiro um panorama dessa arte pictórica, para quem assistiu hoje vai ajudar muito, que é uma base importante que eu já dei. E a segunda aula eu vou falar de outras Amazonas, eu estou estendendo o conceito de Amazonas, tá? Amazonas estavam ligadas a algumas artistas, mas eu estou estendendo que pode ser, e eu vou falar aí da Vera Ermolaeva, que eu mostrei um pouquinho, mas ela é um nome absolutamente importante, hoje se entende, ela ficou bem desconhecida um tempo, mas assim, foi uma representante, ela não é só grande colaboradora do Malevich, ela tinha sua própria linguagem e ela também mudou completamente, é um expoente do design russo, o design dos livros que foram criados, os livros infantis, e que é a base do design moderno, uma das bases. E vou falar também dessa figura enigmática, que é a da Helena Gouraud, e aí eu vou conseguir relacionar texto e imagem, né? Porque ela também era pintora. O curso é mais ou menos esse, ou seja, traçar o percurso de algumas dessas Amazonas, como ficaram conhecidas na época da vanguarda russa. Traduzir Harms, bom, eu traduzi, eu estudei muito Harms, porque eu fiz um doutorado sobre ele, e ele não é
tão difícil de traduzir como, por exemplo, um texto de Chlebnikov, mas assim, o difícil de traduzir Harms é você respeitar essa concisão e o humor peculiar dele. Então, assim, às vezes se traduzir um parágrafo, você pode ficar um dia inteiro para não se perder isso. Então, eu acho que o grande desafio é realmente lidar com essa concisão. É muito difícil lidar com a concisão, é muito mais difícil. A língua russa já é mais sintética, bem mais sintética que a língua portuguesa, por causa da sua própria estrutura, ela é uma língua declinada, então, normalmente, os textos traduzidos saem bem maiores, mas um escritor como Harms, a gente tem que trabalhar para isso não acontecer, e realmente, lidar com qualquer escritor que lide com humor é sempre mais difícil. E o Harms tem um dado importante, que parece simples o texto dele, mas ele tinha todo um sistema, igual Chlebnikov também tinha, um sistema poético, metafísico. Harms, ele era meio doido, ele gostava de tarô, cabala, ele lia de tudo, ele era uma figura eclética, ele era adorável. Ele era pura poesia, como falou uma das pessoas que conheceu ele, um especialista da vanguarda russa. Mas o cuidado também é você conhecer um pouco esse sistema metafísico, estético, filosófico, porque para o Harms, para o Chlebnikov, a arte não era só um poema, era uma forma de conhecimento. Então, você tem que conhecer assim, um pouco esse sistema dele, porque alguns termos são termos que eles discutiam no grupo. Tem todos esses elementos específicos do grupo dele e da forma de pensamento dele. Então, eu acho que mais do que a sintaxe, que não é tão difícil, tomar esse cuidado, assim, do Harms. O Harms, estou falando da escrita do Harms em particular, né? Porque eu não consigo nem imaginar traduzir, por exemplo, um autor como Chlebnikov, a poesia transmental dele. Eu conheço uma pessoa no Brasil, que é o professor Mário Ramos, lá da USP, porque é muito difícil. É muito difícil. Mas o Harms, eu acho que tem essa complexidade, que é você conhecer o sistema poético dele, o sistema de pensamento, porque no grupo deles tinham filósofos, era uma filosofia particular, digamos assim, e tudo isso envolve a tradução, tudo isso envolve a escolha de um termo, né? Muito obrigada, Daniela. O Tobias Vilhena, ele pergunta qual o papel dos artistas de origem judaica na arte russa durante a Revolução. Enorme o papel dos judeus em geral. Aliás, a gente falou isso, a vanguarda russa, e é um bom momento para eu falar uma coisa importante, que essa vanguarda russa, ela foi feita por pessoas de vários locais do Império Russo e também depois da União Soviética, e pessoas que falavam russo, mas que tinham origem ucraniana, polonesa. Tudo isso faz parte da vanguarda russa. Então, como hoje meus colegas estão falando, de expressão russa seria melhor. Mas os judeus, eles tiveram uma importância muito grande, tanto na Revolução, no primeiro momento, que depois, infelizmente, com Stalin, eles perderam espaço de novo, como no campo das artes, porque os judeus, durante o Império Russo, o czarismo, eles não tinham espaço na sociedade, não só os judeus, como outras etnias. Eles não podiam entrar na escola, eles não eram aceitos em todos os lugares. Então, a Revolução, não é por nada que havia tantos judeus revolucionários. A Revolução deu a chance deles de, por um momento, se equipararem, né? Então, conseguirem ocupar cargos, conseguirem ir para as universidades, e havia muitos artistas judeus nessa época. Eu mesmo falei hoje de Chagall, o El Lissitzky, que fazia parte de uma associação também na Ucrânia. Havia muitos artistas judeus. Uma das amazonas russas também, Alexandra Ekster, que eu não vou falar dela em específico no curso, mas vou citar, também era judia, e havia muitos judeus. Então, assim, teve várias artistas que fizeram parte dessa vanguarda russa de origem judia. Infelizmente, o Chagall foi embora, mas assim, o Stalin, principalmente
já depois da guerra, os judeus de novo voltaram a ser perseguidos e a história não é tão bonita. Mas nesse momento, nos anos 20, eles conseguiram espaço. Mas lembrando também, gente, que os anos 20 na Rússia, depois da Revolução, depois da Primeira Guerra, era o caos, né? Assim, a Rússia estava numa crise gigantesca, não tinha dinheiro para nada. Mas, assim, as formas de censura ainda não estavam completamente organizadas, e tinha a nova política econômica que deu uma relativa liberdade para os artistas. Por isso que essas correntes ainda conseguiram sobreviver. E ainda havia um certo contato entre algumas pessoas da vanguarda, porque nem todas tiveram relação com a Revolução e a vanguarda. Isso tudo aconteceu nesses turbulentos anos 20, né? Muito obrigada, Daniela. Agora tem uma pergunta da Tatiana Lenski. Aula excelente. Aqueles e aquelas artistas que sobreviveram e viveram até os anos 60 se submeteram à estética oficial? Ela dá um exemplo aqui da Aha Amatova. Acho que não, mas assim, alguns tiveram que mudar seus estilos para sobreviver. Muitos foram embora. Não tinha como você trabalhar na Rússia se você não tivesse que se adaptar de alguma maneira ao estilo oficial. Você seria morto. Aliás, mesmo se adaptando ao estilo oficial, você poderia ser morto de qualquer maneira. Então vai depender do escritor, cada um tem um percurso. Agora, uma coisa interessante barra triste, é que muitos desses artistas que lutaram pela essa revolução, que lutaram pela construção desse país, acabaram mortos mesmo assim, porque toda essa linguagem de vanguarda, enfim, tudo isso foi taxado de um nome que hoje nem é tão pejorativo, mas na época era, que é o formalismo. Então, por exemplo, o Vladimir Lebedev, que ele fazia inúmeros cartazes, construtivismo, o cara é incrível, totalmente alinhado à ideia da revolução. Ele foi muito criticado por causa dessa mesma estética construtivista que foi taxada de formalista, burguês. Então, assim, teve essa reviravolta na vida de vários artistas. O Lebedev, ele nunca mais... Esse é um bom exemplo. O Vladimir Lebedev, que hoje é considerado, talvez, não sei se o maior, um dos maiores artistas gráficos da União Soviética. Pena que eu não mostrei os cartazes dele, mas acho que vocês até conheceriam, assim. Ele lutou muito ele trabalhou muito na literatura infantil e fez muitos cartazes políticos. E aí ele foi criticado publicamente, isso aí já mais para frente, nos anos 30, e ele nunca mais produziu essa arte construtivista, meio cubista, essa arte Lebedev, e nunca mais ele chegou a esse ponto, e ele começou a fazer obras mais realistas. Mas ele também nunca mais apareceu publicamente. Enfim, a vida artística dele acabou. Agora, a Ermolaiva, que também lutou muito, a Vera Ermolaiva, que eu vou falar no curso, lutou muito pela Revolução, infelizmente ela foi presa, morta e fuzilada. O Harmes de Vedensky, que eram figuras totalmente antissoviéticas, mas eles viviam... a custa de literatura infantil, viraram grandes representantes da literatura infantil, ambos morreram também, enfim, de forma dramática. Então, cada um vai ter um percurso, mas o Vladimir Lebedev é bem um caso de um que teve que se adaptar, mas nunca mais voltou a produzir com aquela vivacidade dos anos 20, né? Infelizmente, é uma história que tem uma história... São muitos artistas geniais, mas, assim, é uma história bem triste, assim, essa parte da cultura russa. E hoje também tem algumas obras dos anos 30 que estão sendo revistas, né? Não esse terrível cenário, mas alguns artistas que, enfim, que não dá para descartar que eram bons artistas. Vai depender de artista para artista. Tem que olhar os percursos. Por exemplo, o construtivismo, ele sobreviveu um pouco aos anos 30. O El Lissitzky, ele caiu de moda depois, aí ninguém mais queria saber do El Lissitzky, mas ele conseguiu produzir em Moscou depois.
O David Sterenberg, que é um judeu que também incrível, um pintor incrível, ele tentou, ele conseguiu sobreviver. Então vai depender de caso para caso. Mas, assim, o que eu posso dizer que também muitos finais foram bem trágicos. Isso aí não tem jeito, cara. Daniela, a Ana Carolina Signorelli, ela falou que é admiradora do seu trabalho e que foi uma honra assistir à aula, e ela pediu mais indicações de livros sobre o Harms. Eu vou indicar, com vergonha, indicar livro da minha própria editora, mas o único livro do Harms, a única coletânea que tem no Brasil, por enquanto, é esse livro que saiu na Kalinka, que é Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, que aqui a gente reúne prosa, poesia e teatro, né? Aí tem eu, meu pai, né, que trabalha na editora, e a Aurora Bernardini. Também tem contos do Harms em duas antologias da editora 34, de contos e na nova antologia do conto russo e na antologia do humor russo, que se encontra Harms também. Uhum. Tem um livro infantil do Harms, que foi traduzido pelo Luiz Felipe Labac, que dá para encontrar em algum sebo, porque a editora não existe mais, que era da Kozak Naif. É um livro lindo, aliás, que é um ilustrador português contemporâneo, muito bonito. O Luiz Felipe Labac, que também é professor aqui, né? Uhum. Sim. A poesia do Harms para criança é muito boa, infantil, é o absurdo, é muito, muito boa. Poesia e prosa, né? E o Fábio Aranha fala, em relação à literatura russa, tem uma lacuna no mercado editorial brasileiro que diz respeito à poesia. Não temos livros traduzidos com poemas de escritores importantes. E aí eu vou até abrir um parênteses aqui se eu falar a pronúncia errada, tá? Não, Mas é a menor importância. ele fala do Boris Pasternak e também do Osip Mandelstein. E aí ele fala que o Boris Pasternak foi reconhecido primeiramente como poeta, né? E aí ele fala, gostaria que você comentasse essa questão. É verdade, é um fato, e eu, como editora, posso dizer que é muito difícil publicar poesia mesmo. Eu publico, eu tento publicar, a gente publicou uma tradução do Pushkin, a gente traduziu, aliás, o Felipe Franco Munhoz traduziu o Pushkin, a Aurora Bernardini traduziu o Kuprianov, mas eu posso dizer que é bem difícil lançar, é difícil vender, sinceramente, é difícil encontrar tradutores de poesia, é muito difícil, que tenham coragem de lidar com a forma, né, não transformar numa poesia livre, porque assim, o verso livre na Rússia não pegou, sabia? Eles não gostam, até hoje, eles não curtem muito. Então, é tudo muito difícil. Gostaria que houvesse mais, tem algumas coisas aí, mas é pouco mesmo, e eu acho que sempre vai ser pouco, porque assim, a relação que o brasileiro tem com a poesia é muito mais distante que a relação que o russo tem com a poesia. É muito estranho ver isso, mas assim, eles assim, para eles é igual música, todo mundo lê de pequeno, todo mundo sabe as poesias de Pushkin de cor, não é uma coisa distante para eles. Eu acho que isso deve estar mudando também, os russos também têm internet, os russos também têm games, os russos também têm dorama, tem tudo isso, né? Mas ainda assim, a poesia e o poeta têm um espaço naquela sociedade, mesmo nessa sociedade em guerra agora. Inclusive, agora voltam a surgir nomes importantes na resistência, né? E essa relação do russo com a poesia não se repete no Brasil. Então, sempre vai ter um espaço menor e vai ser assim. Eu vou continuar publicando um pouquinho ali, eu acho que tem outras editoras também, mas é um território quase virgem, assim, de verdade. Tem muita gente, muitos artistas e poetas que nunca apareceram aqui ou apareceram um pouquinho. Não sei o que dizer, é um fato, assim.
tá cada vez mais difícil lidar com literatura, assim. Eu acho uma aventura fascinante, mas não é fácil, assim, então não dá nem para recriminar muito, nem o leitor, nem o editor, porque é tudo meio complexo, mas, enfim. Obrigada, Daniela. E tem muita gente aqui agradecendo. Eu quero também agradecer porque a gente passou o tempo que a gente tinha combinado, mas acho que foi bem importante esse bate-papo aqui. Que você continue com a sua editora, publicando poesia, contos e literatura Gente, russa. agora tem o gato já. O Bom, e gato agora... russo já tá nervoso aqui. Então, agora no final, quero só lembrar, né, do curso online que começa no dia 24 e segue até o dia 31, são 2 segundas-feiras, das 19 às 21, com a Daniela, Artes Plásticas, as Amazonas da Vanguarda Russa. Tem o cupom para quem participou aqui, a gente colocou no chat, mas eu vou repetir aqui para vocês, aula aberta 10, tudo em maiúsculo, então... Obrigada, gente. Convido Desculpa você para a continuar. correria, eu fico ansiosa por causa do tempo e eu sempre passo o tempo, mas é que era muita coisa. Foi ótimo, foi excelente. Acho que fica o convite para quem quiser e puder, né, continuar esse papo. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora, ficou com a gente, participou. É isso, a Sala já o agradece. Obrigada pela companhia. Tchau, boa noite. Tchau.